Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Sou Paulo Bittencourt e hoje nós vamos falar sobre carros elétricos. Pois é, os famosos carros elétricos. Bom, logo na largada, eu vou fazer um comentário aqui com vocês de que vocês têm sempre que avaliar muito bem qual é a narrativa. Qual é a narrativa que está por trás para tentar convencer você sobre alguma coisa? Tudo é um marketing, tudo é um marketing. Não existe nada que seja tão bom e não tenha, ônus. Então, a gente tem que também falar do ônus do uso dos carros elétricos. Da maneira que a imprensa, sempre tem colocado, só parece bônus, mas a gente sabe, realmente quem lida com a engenharia sabe que tem ônus e bônus. Não é verdade, por exemplo, que na engenharia, todos os projetos, eles sempre negligenciaram as questões ambientais. Na verdade, tudo aquilo que você descobria, como por exemplo uma máquina a vapor, utilizando como o gerador de calor a queima do carvão, você não sabia os malefícios naquele momento daquela fuligem, de tudo aquilo que era queimado ali. Então, houve, evidentemente, uma análise daquilo, se começou a fazer mal para as pessoas que estavam ali, uma coisa insalubre, e os projetos foram melhorando. Em toda a história, por exemplo, da engenharia, em todas as áreas da engenharia, seja na área da química, da metalurgia, os processos sempre evoluíram. Não é o ESG com um selinho fofinho que vai simplesmente mostrar o que é a evolução tecnológica, o que ela pode produzir melhor, mais eficiente, sem gastar tantos recursos e sem agredir o meio ambiente e as pessoas. Então, não é o pressuposto do ESG que traz realmente aquela. Não, agora porque tem ESG, agora nós vamos cuidar do environment, né, do ambiental. Não, não é. E você tem que tomar muito cuidado também com os especialistas. Os especialistas. Os especialistas, se você pagar o especialista certo, ele vai confirmar aquilo que você pretende lançar do seu produto, aquela coisa assim que funciona. Então, vou mostrar para vocês, antes de entrar na questão dos carros elétricos, para vocês ficarem atentos. Esse é um dos artefatos do meu baú, que eu vou guardando, né, há muitos anos. Então, eu tenho aqui baú, nos anos, isso aqui é dos anos, começo dos anos 80, né, começo dos anos 80. E aqui, ó, dizendo, ó, vejam só, né, os especialistas e tal confirmavam isso na época. Se o carvão ativado filtra o ar que os astronautas respiram, por que não o cigarro que você fuma? Olha que fantástico, não é fantástico? Está escrito aqui, ó. E avalizado por, na época, por cientistas e tal. Até que o negócio ficou tão patético, se descobriu que tinha muito cientista que era pago para mentir, para dizer que não tinha problema nenhum. Então é interessante que a história é assim, o carvão ativado, o elemento filtrante mais completo da natureza, por ser tão limpo e confiável, ele é filtro de sistemas de purificação de ar de cápsulas espaciais, papapá, papapá, papapá. Ainda eles são usados em destilarias e usam para purificar e suavizar e acentuar o sabor dos melhores whiskies que você conhece. Agora imagine só o que esse filtro pode fazer pelo cigarro que você fuma. E aí ele põe lá o- esse cigarro que é o único do Brasil com filtro duplo, um de acetato e outro de carvão ativado. O carvão ativado absorve tudo. Tudo aquilo que você não quer do cigarro, tornando mais puro e suave, como nenhum outro filtro consegue fazer. Então, eu estou usando essa propaganda aqui de 40 e poucos anos atrás para dizer que isso também acontece hoje com os carros elétricos. Eles não contam para você que o carro elétrico explode se ele bater, certo? Que ele pega fogo sozinho, tanto que já proibiram transportar carros elétricos em navios, como pegou fogo, navios que estavam transportando carros elétricos da Europa para os Estados Unidos. Então, assim, isso não. Porque, na verdade, existe um grande lobby. A gente vai ter vocês têm que admitir o seguinte: o carro elétrico ele é já projetado para quanto tempo você vai usar o carro elétrico. Ele pode ser mais eficiente, ter um torque muito bom, ter uma série de coisas e tal. Agora,
Você não vai ficar com esse carro elétrico 20 anos, ele não vai funcionar por 20 anos, simplesmente você vai ter que trocar. Então a indústria automobilística, ela percebeu que ela tinha que criar algo, não só que você pagasse mais caro, mas que tinha prazo de validade. Você vai ter que trocar, é igual o celular, tem um prazo de validade, você vai trocar e tal, né. E aí outro dia eu vendo uma matéria que fez um inventário de um sedã, de uma dessas empresas, de que produz carro elétrico, e a estatística diz o seguinte: você precisa de 500 toneladas de minério para refinar e chegar a 12,5 quilos de lítio. Então você tem que moer 500 toneladas de minério. Você precisa de também achar 30 quilos de níquel para colocar na bateria, 22 quilos de manganês, 15 quilos de cobalto, 100 quilos de cobre e 200 quilos de alumínio, porque tem todo aquele invólucro, né, depois aço e plástico. E para transportar esses esse material, você vai gastar ali 3.500 a 3.800 litros de óleo diesel para transportar o minério. Por quê? Porque aí eu fui pesquisar e nessa matéria falava da de uma mina em Nevada, de Thacker Pass. Dizia que precisava por dia de 75 caminhões de ácido sulfúrico para depois processar o lítio. E eu fui pesquisar. Aí eu descobri, veja o tamanho dos caminhõezinhos, veja o tamanho dos caminhõezinhos. Da Cat, você sabe, né? A antiga Caterpillar. Esse caminhão não é elétrico. E aí já começa a pantomima do carro elétrico, certo? É verde, você está dirigindo um carrinho verde. Esse caminhão, ele tem um motor a diesel, o equivalente a 2.400 HP. Eu fui fazer a conta, eu vi na especificação, eu vou deixar aqui a especificação. Ele carrega mais de 200 toneladas de minério. E a mina tem vários desses caminhões andando para lá e para cá, para cá, para cá. Por isso que bate com isso aqui. O tanque de combustível desse caminhão, o tanque normal, é 4 mil litros. Você ainda pode colocar um tanque adicional de mais 3 mil e tantos litros. De diesel. De diesel. O caminhão não é elétrico para retirar todo esse minério que vai ser triturado e transformar na sua bateria de lítio, que você vai usar todo feliz, dizendo que é um carro verde. Então, se a gente considerar, se a gente for comparar, né? Ah, não, o demônio é o carro de combustão. Pois é, mas o carro de combustão, se você extraiu o petróleo estava quietinho lá na, no subsolo, aí você extraiu o petróleo, fez todo o processamento e tal. Então, se a gente for vis a vis fazer certas comparações, não é verdade, sinceramente, que para gerar um carro elétrico você simplesmente é uma coisa verde, uma coisa verde. E aí, é, é claro que no final das contas ele vai dizer que, ah não, mas o carro a combustão produz CO2, que é aquele veneno que vai elevar a temperatura do planeta, tá certo? Só que ele não fala o quanto ele gastou de combustível fóssil para produzir o carro elétrico. Não é fantástico? Mas o cara da empresa de automóveis vai vender para você que é a melhor coisa do mundo você ter esse carro elétrico, né? Ele pode te desplugar e vai dizer: olha, o seu carro já não tem mais atualização. O firmware do seu carro, eu já não tenho mais atualização. Não tenho mais atualização. Então você joga no lixo, tá certo? Joga no lixo o seu carro, né? Então, vejam só, a Thacker Pass. No estado de Nevada, a maior mina de lítio dos Estados Unidos, e houve uma ação contra o governo americano, que são terras federais, e a empresa canadense que tem os direitos de explorar essa mina. O Canadá é um país ecológico,
mas é um grande minerador. Não mais ecológico, mas um grande minerador, né. E ele paga ONGs, inclusive no Brasil, exatamente para detonar com a exploração de minérios, essas coisas no Brasil. Os caras não são bobos, tá certo? Então, eles têm uma reserva de mercado e eles realmente sabotam outros lugares através das ONGs fofinhas. Fofinhas. Tanto que a CPI daí das ONGs já identificou pelo menos quatro ONGs que receberam mais de 220 milhões de reais e 80% do dinheiro vindo do exterior. Na hora que abrir a conta dessas ONGs, se eles conseguirem, a gente vai ver que financiadores com certeza são empresas offshore que estão numa fachada, mas se você abrir quem é o controlador dessa offshore, você verá que são concorrentes na área de mineração, né, agrícola, enfim. Essa é a guerra híbrida, né? Você vai inoculando no seu concorrente esses outros meios. Aí tem os tontos, né, que ficam contribuindo com essas ONGs e tal, né? Eles precisam dos tontos também, precisam das sardinhas, né? E o então a a BLM, que é a empresa canadense, também foi a motivo dessa ação. Só que agora, em julho, a corte que estava julgando isso, ela disse: "Não, vocês podem continuar". E tem vários indígenas de Nevada, e veja que interessante, a terra é federal, porque era a terra indígena ali, né, o estado americano se apossou daquilo, como acontece no Brasil, várias terras federais eram antigas terras indígenas, né. Só que diferente do Brasil, em 1865, nessa região, a cavalaria americana dizimou boa parte para enxotar o pessoal ali daquela região de Nevada, quase bem no norte de Nevada. Veja, os americanos usaram a própria cavalaria para eliminar os indígenas. Você não tem esse tipo de relato no Brasil. Então, por mais que essas ONGs fiquem dizendo a destruição dos indígenas no Brasil, isso nunca houve esse tipo de coisa no Brasil. É só olhar historicamente. Nunca houve se você mandar o exército. Você acha que o exército de Caxias, nessa mesma época, 1865, ia em algum lugar do Brasil para dizimar indígenas brasileiros? Isso nunca aconteceu. Então, o Brasil é um exemplo, sim, de uma miscigenação, inclusive também com os povos que aqui estavam, certo? Diferente dos americanos. Na Argentina, você sabe que eles eliminaram praticamente todos os indígenas. Não tem argentino com carinha ali, meio parecido com indígena, como a gente tem no Brasil. É só você ir para estados mais do centro-oeste, do norte, você vê brasileiros e você vê pelas feições dele que ele tem toda uma feição indígena. Isso não acontece na Argentina e principalmente na América Espanhola, né? Porque eles simplesmente eliminaram essas pessoas na base da bala, né? Então, é interessante que essas ONGs que estão no Brasil, elas gostam de inocular cada vez mais aquele síndrome de cachorro vira-lata do brasileiro. Tudo que a gente fez é ruim, é mal, é não sei o que e tal. Voltando aqui ao Decker Pass. Ah, eles simplesmente passaram por cima das terras desses indígenas, onde tinham cemitérios, tinham locais de adoração, simplesmente a própria corte que deu o favorecimento para o governo americano diz: não, essa mina é muito importante. Ela é capaz de produzir sozinha 1,5 milhão de carros, só de lítio, por vários anos. E não há nenhum registro aí realmente dessas áreas, não há nenhum registro ali material de que tenha uma coisa religiosa e tal. Então, isso vale também para o Brasil, que está votando a questão do marco temporal. O governo americano, pelo interesse do, dos minérios, do lítio, ele está indo lá e dizendo assim: olha, a mina vai continuar, é uma mina importante aqui para os Estados Unidos e tal. Então, vocês aí, indígenas de Nevada, e essas associações, vocês fiquem na sua, mas a mina de Tucker Pass vai continuar. Então, é o que eu tinha aqui para vocês. Obrigado para quem assistiu o vídeo até esse ponto. Sempre questionem isso, quer dizer, qual o interesse que estão tentando vender para você
E a sugestão que eu dou é sempre você ir pesquisar nos detalhes, o interesse dessas pessoas. Quando eu vi o tamanho dos caminhões citados, eu tinha umas fotos da mina e tal, eu olhei, vi pela a marca do caminhão, e aí eu fui atrás do caminhão, falei: "Não, espera aí, caminhão 4.000 litros de diesel, e aí você vai me dizer que é verde? Você vai produzir o carrinho fofo verde? Ah, você tá de brincadeira, tá certo, tá de brincadeira. Ou tem muita gente ganhando dinheiro, tá certo. Eles não vão estar aqui, algumas décadas depois, esses espertochados, esse professor universitário, ele vai estar aposentado na boa, ele vai deixar isso, realmente, esse pepino para as próximas gerações.